Oi pessoal, tudo bom? Tudo certinho com vocês? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos neste momento clamar o Espírito Santo para que Ele esteja nos conduzindo neste momento de reflexão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, vamos iniciar a nossa reflexão, a partir do Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 1, E a palavra vai nos dizer: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Então vieram até ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a região vizinha no Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os pecados. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Pois eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno, nem ao menos de tirar-lhes as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá está na sua mão, limpará sua eira e recolherá seu trigo no celeiro, mas quanto à palha, a queimará num fogo inextinguível. Bom, nessa segunda semana em que nós estamos nos preparando aí para o Natal, esse nosso itinerário espiritual, ele vai nos conduzir ao deserto da Judeia, onde ressoa com força e voz inconfundível de João Batista. Ele vai dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O advento, ele não é apenas tempo de espera, mas também tempo de purificação, retidão de vida e retorno ao essencial. João não surge entre templos e cidades, mas no deserto, o lugar bíblico da verdade, onde caem os artifícios, onde Deus fala diretamente ao coração. Como vai nos lembrar, Eusébio de Cesareia, ele vai afirmar, que nós devemos compreender esse cenário não como sendo algo acidental,
mas parte do plano divino, né? Ele vai dizer, o profeta afirma claramente que não será em Jerusalém, mas no deserto, que se realizará esta profecia, isto é, a manifestação da glória do Senhor e o anúncio da salvação de Deus para toda a humanidade. É ali, longe, né, das estruturas religiosas, das seguranças humanas, que começa a revelação da salvação universal. João, né, é a voz, não a palavra. Ele aponta, convoca, abre caminho. Sua missão cumpre literalmente a profecia de Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. E Eusébio, né, comentando esta passagem, né, uma clareza admirável, vai dizer: uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, aplainai a estrada de nosso Deus. Isto se realizou literalmente quando João Batista anunciou ao deserto do Jordão a vinda salvífica de Deus, e ali se revelou a salvação de Deus. A missão de João, ela é dupla, né? Primeiro, denunciar o pecado e chamar a conversão. E segundo, indicar o Cordeiro que está para se manifestar. Assim, né, esta semana nos convida a ouvir a voz que clama dentro de nós, apontando tudo aquilo que impede o Senhor de entrar. Pecados, apegos, durezas, desordens. A pregação de João é direta, sem adornos, sem concessões, né? Produzir então fruto digno de arrependimento. Não se trata, né, de uma emoção momentânea ou de palavras piedosas, mas de frutos, isto é, escolhas concretas. Conversão, segundo João, é mudança estrutural de vida, da raiz à copa. Ele vai dizer: o machado já está posto à raiz das árvores. E Eusébio, mais uma vez, explica, né, que a voz prepara o caminho, aplainando os terrenos escarpados. Aplainar é retificar o que está torto, nivelar o que é desigual, remover obstáculos. É a imagem perfeita para a conversão cristã. Deixar Deus passar por lugares onde antes ele não tinha acesso. Ele afirma, né? A voz ordena que se prepare um caminho para a palavra de Deus e se aplane os terrenos escarpados e ásperos, a fim de que o nosso Deus possa entrar quando vier. Converter-se é tornar o coração transitável para Deus, permitir que ele chegue onde antes encontrava resistências. Agora, por que Deus escolhe o deserto para iniciar o tempo messiânico? Eusébio, mais uma vez, né, vai nos ajudar a responder isso. Deus deveria vir ao deserto, desde sempre fechado e inacessível. Todas as nações pagãs estavam privadas do conhecimento de Deus, e os homens justos e os profetas nunca haviam penetrado nelas. O deserto, ele representa não apenas o lugar geográfico, mas também a condição humana afastada de Deus, árida,
ignorante, carente de vida espiritual. Ali, Deus começa a transformar a esterilidade em fonte. Essa é a obra da graça, transformar deserto em caminhos. Assim, nesta semana, nós somos chamados a entrar no nosso próprio deserto interior, reconhecendo nele, uma terra onde Deus deseja manifestar a sua glória. João não é o centro. Seu papel é preparar o coração para aquele que vem. Ele vai dizer, aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. O Batista diminui para que Cristo cresça. Ele mergulha as pessoas em água, mas anuncia um batismo definitivo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é a purificação, é a renovação, luz. É o fogo que torna os discípulos plenamente novos. Eusébio ele vai ver nisso um movimento, a missão contínua dos evangelistas, que após João levam a boa nova ao alto monte, isto é, ao mundo inteiro. Ele vai afirmar que Sião é esta, senão a que antes se chamava Jerusalém. A ela que subiu ao alto monte é que Deus ordena anunciar a palavra da salvação. E quem anuncia a boa nova, senão o coro dos evangelistas? A vinda de Cristo, portanto, ela vai inaugurar, o tempo do anúncio. E nós somos chamados a nos tornar parte desse coro que leva a salvação aos outros. Então, esta segunda semana, o que ela vai nos ensinar? Primeiro, aplainar o caminho, deixar Cristo passar onde antes não deixávamos. Segundo, produzir frutos, fazer escolhas novas, concretas, corajosas. Terceiro, entrar no deserto, ouvir Deus no silêncio, despojar-se do supérfluo. Quarto, aguardar o mais forte, permitir que o Espírito Santo nos purifique com seu fogo. E quinto, anunciar, tornar nossa vida um testemunho que aponta para Cristo. Proximidade do Natal nos chama a revestir o coração com simplicidade, humildade e verdade. João Batista, com sua vida austera, nos recorda que a alegria do reino nasce do arrependimento sincero e da abertura total à graça. Assim, preparando o caminho dentro de nós, caminharemos com mais clareza, mais luz e mais docilidade para encontro com aquele que vem. Bom, então, a gente vê disso tudo, compreende, que essa segunda semana, nessa reflexão, ela nos chama a essa conversão. Ela nos chama a literalmente preparar o nosso coração para estarmos juntos do Senhor quando Ele vier. E por isso, nós vamos terminar fechando os nossos olhos e vamos clamar, pedindo por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus e nossa Mãe,
que o Senhor esteja fazendo com que nossos corações verdadeiramente se convertam a Ele. Nós pedimos, da mesma forma que João Batista fez, que Ele cresça, que eu diminua, que as minhas fraquezas, as minhas limitações terrenas, o meu modo de pensar e de agir que me afastam do Senhor, que o Senhor esteja de fato convertendo os nossos corações, para que assim nós possamos estar junto dele novamente e nos torne cada vez mais perseverantes na sua presença. Então, nós ficamos assim, confiando e entregando nossas vidas a Deus e esperando que Ele verdadeiramente nos converta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.